Fala, meus queridos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Comigo eu já tô ficando de saco cheio. Comigo eu já tô ficando de saco cheio. Veja bem, no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte: algumas pessoas me perguntaram assim, olha, eu tô seguindo tua linha de raciocínio, duas pessoas pelo menos apareceram com essa questão. Tô seguindo a tua linha de raciocínio, mas se de alguma maneira você tá falando de objetividade relacionada à moral, eu não entendi o que você está querendo dizer. O que tem tudo, tem todo sentido, tem absolutamente todo sentido, porque eu não falei sobre isso, certo? Eu não falei sobre isso, então faz sentido, cara, calma, faz sentido. Mas veja, é, vou fazer uma análise para vocês em relação a um pressuposto. Eu quero explicar para você o pressuposto quando eu estou falando de relação entre objetividade e moral. Isso é uma etapa do tema do vídeo de hoje. É só essa etapazinha em que a gente vai falar. Existe alguma relação possível estabelecida entre fatos e as morais humanas no plural? E as éticas humanas no plural? Existe alguma relação? Pergunto para você, o que você acha? Você que está me ouvindo agora. O que você acha? Existe alguma relação entre os fatos objetivos que acontecem no mundo, que independem do sujeito, e as elaborações das morais múltiplas que existem no planeta? Das éticas, dos filósofos que escrevem tratado de ética e não sei o que. Você acha que tem alguma coisa em comum? Alguma coisa nelas existe? Algum âmbito, alguma coisa cola elas, ou elas são todas incomensuráveis entre si? São todas coisas diferentes, cada uma no seu quadro, e ela não tem nada em comum, absolutamente nada em comum. Queria saber a sua opinião acerca disso, antes da gente começar, antes de você começar, antes da gente começar a conversar sobre isso. Quero te ouvir nos comentários acerca disso. Eu vou te dizer o seguinte, antes de eu te dar a resposta do que eu penso acerca disso, o que é interessante pelo fato de que eu não sou filósofo. Mas eu quero chamar a atenção acerca de que tem uma personagem na filosofia, na escola de Frankfurt, aliás, que é o Habermas, que um professor meu de história um dia disse uma coisa que eu achei muito engraçada, que ele falou assim, e eu sempre repito isso, com alguma frequência eu repito isso aqui, que ele tinha dito assim para mim que, cara, o Habermas escreveu um livro desse tamanho assim, gigantesco, para dizer assim, no final das contas, aquele livro todo, que eu perdi um tempão lendo e tal, no final a tese dele é mais ou menos, é claro que é uma piada, tá? Atenção, olha, é uma piada. Conversando a gente se resolve. Calma, que se formos racionais e conversando, nós nos resolvemos. A piada dele quer dizer que a expressão da caricatura que ele está fazendo é que ele está achando que o Habermas é supostamente, né, na visão dele, dessa pessoa que me conta essa piada, que ele é muito otimista a respeito da capacidade que a gente teria racional, certo? Da capacidade que a gente teria racional para resolver problemas dentro de uma democracia. Ele é muito otimista em relação à capacidade que a gente teria para reunir e se organizar de modo a realmente tentar melhorar a sociedade. Ele seria muito otimista, Habermas seria muito otimista. É isso que explica a piada do meu colega, do meu amigo, do meu professor lá de História da África. Estou te contando isso para quê? Porque eu quero te dizer que, em relação a outro tema, o segundo tema que a gente abordar aqui brevemente é a coisa do ataque aos lógicos. O ataque aos lógicos. E aí, num vídeo passado, eu mencionei exatamente que, na filosofia antiga, Pierre Hadot, certo? Pierre Hadot, ele tinha comentado que nas filosofias antigas, todas elas, na visão dele, têm uma estrutura que na base cria um modo de existência. O platonismo é um modo de existência, o neoplatonismo é um modo de existência, o epicurismo é um modo de existência, mesmo o ceticismo é um modo de existência. É uma conformação de um modo de ser no mundo. Em síntese, no fundo, todas essas estruturas são principalmente éticas. Pierre Hadot vai mais ou menos por aí na explicação dele. E aí eu avancei a afirmação de que, no fundo, todas as posições, mesmo daquele cara que diz assim, eu sou cético, eu não sei se dá para saber ou se deixa de saber, na verdade,
quando ele se pronuncia acerca disso, né, quando ele escreve sobre isso, não só está vivenciando a sua vida, ele também, dizia eu, está tentando produzir uma forma de pautar o comportamento das pessoas. Eu fiz essa afirmação, que isso seria comum às práticas filosóficas. Digo isso como um leitor de história do pensamento e não como um filósofo, compreendem? Quando eu observo, né? Nietzsche fazendo filosofia, Hume fazendo filosofia, quando eu olho para Kant fazendo filosofia, por mais que eles se aventurem por vários temas, teria um eixo comum que cola todas essas filosofias. Esse eixo comum é tentar dizer para as pessoas qual seria o jeito melhor de andar em comunidade, né? Tratar a sua própria razão, né? Dizer o que é verdadeiro, o que é falso, para tomar decisões para a prática, etc, etc, etc. De modo que a minha afirmação era o seguinte, minha afirmação pessoal era de que, no fundo, qualquer filosofia, ela também é uma ética. Ela também está embutida nela um projeto de comportamento que o cara expressa quando ele expressa o que ele conhece acerca das coisas. Tô te contando isso para quê? Agora eu quero mostrar para vocês o trecho do vídeo que enfim, tem um pessoal lá no vídeo do Daniel comentando assim, olha, eu achei muito legal. Eu achei simplesmente muito maneiro as coisas que o Pedro falou. Só que elas não responderam o Daniel. O Daniel tá falando de outra coisa. Aí teve uma pessoa que falou, inclusive, assim, achei, inclusive, vergonhoso. Porque achei legal, quer dizer, uma outra pessoa que falou que achou legal. Mas eu tava assistindo e achei vergonhoso. Achei vergonhoso. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o seguinte. Tem um negócio que chama contexto, certo? Tem um negócio que chama contexto. O que eu quero dizer com isso é que a discussão que o Daniel começou, ela não começa no vácuo. Ela não começa no vácuo e não deixa resultados no vácuo. Foi aquilo que eu mencionei, que o Tetinha, né, chamado Holdbar, falou assim, que o efeito daquilo que o Ian estava ou que o Daniel estava criticando era efeito Pedro Ivo. Ou seja, a culpa é minha por aquilo que o Ian, ou que o Daniel estava criticando, e eu estou falando a palavra aqui Ian o tempo todo, porque o Daniel faz o vídeo com a carona do Ian, né? Fazendo uma crítica ao Ian, recorta um trecho do vídeo do Ian. Mas isso foi interpretado em um dos comentários, pelo menos, que a culpa daquilo que ele estaria criticando seria feito do que eu digo na internet. O que nem é verdade, para começo de conversa. O que nem é verdade. O que nem é verdade. Mas veja, eu quero mostrar para vocês o trecho que me provocou a respeito do vídeo do Daniel. Para você vai me dizer se eu estou respondendo nada, se eu estou doido, que é uma possibilidade também, eu estar doido, eu estar completamente maluco. Esse trecho aqui, tá? Os 4 minutos finais, vou soltar aqui para você ver. Você me diga, eu acho que eu não coloquei, peraí, eu acho que eu não coloquei o áudio. Para a tela, apresentar, compartilhar a tela, tá com áudio. Eu vou girar aí para você vai assistir aí pra gente, e aí a gente vai fazer um breve comentário sobre esse trecho, onde o meu nome aparece, certo? No trecho onde o meu nome aparece. Vamos lá. Como fazem com ciência e com razão, como Foucault já critica, inclusive, os marxistas. E isso me afastou do marxismo por anos. Esse tom messiânico me afastou do marxismo, e foi, inclusive, a própria Soberana, o Gustavo Machado e muitas outras pessoas que, sem esse tom messiânico, me fizeram olhar com mais calma, né? Estamos num problema, por bolsonarismo, etc. Vamos olhar o que esses marxistas têm a dizer, vamos olhar o que esses comunistas têm a dizer. Então, eu acho que esse tom messiânico atrapalha muita gente. Então, veja, estamos falando de uma posição que era do Ian lá na frente, no início, que era uma posição que teria tom messiânico. Teria tom messiânico. Vamos continuar o texto. Atrapalha muita gente, inclusive se tornar comunista. Você está entendendo? E daí, né, inclusive, né, eu sempre vou ter que fazer quando alguém falar pós-moderno sem definir, sem falar, né? Ele meio que está falando de neoliberal, tá? Ele está falando de neoliberal, como eu já fiz vídeo, já falei muito sobre isso e vou continuar falando. O Pedro faz a mesma coisa, fala de pós-moderno, está descrevendo neoliberal, não